Boa noite. Os acusados de matar um estudante de medicina veterinária da UFMG no ano passado, em BH, foram interrogados hoje no Fórum Lafayette. A vítima foi baleada durante uma tentativa de assalto no bairro São Gabriel. Robert Martins da Silva, de 21 anos, e Marcos Flávio de Oliveira Souza, de 19, chegaram na segunda vara criminal do Fórum Lafayette escoltados por policiais militares. Robert, que no dia do crime estava em uma moto e teria disparado o tiro que atingiu o tórax da vítima, está preso na penitenciária José Maria Alquimim, em Ribeirão das Neves. E Marcos no presídio de São Joaquim de Bicas. Os rapazes foram ouvidos na audiência de instrução e julgamento pelo juiz Haroldo André Toscano de Oliveira. Uma testemunha do crime também foi ouvida. Robert e Marcos são suspeitos de matar o estudante de medicina veterinária da UFMG, Gabriel Araújo de Oliveira, de 21 anos. O crime aconteceu há um ano, no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte. Segundo as investigações, os dois abordaram o universitário para roubar o celular dele. Gabriel teria reagido e, durante a briga com um dos suspeitos, foi atingido com um tiro no tórax. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital Risoleta Neves. Na audiência, os acusados negaram ter cometido o crime. Ainda não há prazo para a publicação da sentença. Agora, a acusação e defesa terão 10 dias para fazer as alegações finais. Se condenados, os suspeitos podem pegar de 20 a 30 anos de prisão. Estão sendo investigadas as causas do incêndio que atingiu um andar de um prédio bastante movimentado no centro de Belo Horizonte. No local funciona uma escola de tiro. Houve correria e pânico. 13 pessoas ficaram feridas. O incêndio aconteceu em uma escola de tiros que fica no 18º andar do edifício Dantes, na Avenida Amazonas, no centro da capital. A gente sentiu um tremor muito forte. Eu cheguei na vez, senti um cheiro de pau abraçamente. Estava correndo a manutenção dentro do estande de tiro, onde o rapaz responsável pela manutenção estava soldando no momento do fato. E aconteceu que começou a pegar faíscas de fogo ali, começou a sair fumaça, identificamos que era um princípio de incêndio, rapidamente evacuamos a escola toda. A fumaça também atingiu o 17º andar e o prédio teve que ser evacuado. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, havia uma grande presença de populares, pessoas entrando e saindo da identificação, não entendendo muito bem o que estava acontecendo. E até é muito importante nós lembrarmos que, no caso de qualquer emergência, a primeira coisa é não utilizar os elevadores, que assim que a gente chegou, colocamos todos parados no térreo de portas abertas, esse é o procedimento, e todas as pessoas que estão numa edificação com alguma suspeita de sinistro, descer pela escada de emergência, que ela é estruturada e preparada exatamente para evacuação deste público. Feita a avaliação num prédio, no 17º e no 18º, o incêndio deu início no 18º. Vai ser feita a interdição preventiva do 18º, os demais andares vai poder funcionar normalmente. Não houve problema na estrutura do prédio. É importante salientar isso, que não houve problema na estrutura. 13 pessoas ficaram feridas. 3 foram levadas para o Hospital João 23 com queimaduras de 1º grau e 10 com inalação de fumaça foram socorridas para a UPA Leste. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o auto de vistoria do edifício está vencido desde 2009. Ainda não foi informado se o prédio será interditado por causa da falta desse documento. Um caso chocante revoltou moradores de Sete Lagoas, na região central do estado. Uma menina de apenas 5 anos morreu carbonizada durante um incêndio a uma casa. O pai da criança é suspeito de colocar fogo no imóvel por estar inconformado com a separação da mulher. De acordo com a PM, Sofia Emanuela Mendes Costa, de 5 anos, estava dentro de casa quando o incêndio começou. Segundo os bombeiros, o corpo dela foi encontrado na sala, já carbonizado. O pai da menina, Augusto César Costa Pinto, de 40 anos, também ficou queimado e foi socorrido pelo irmão dele. Ainda segundo a polícia, testemunhas contaram que os pais da criança se separaram há 2 meses e que ele estaria insatisfeito com a situação. Os dois brigaram mais uma vez e a suspeita da polícia é que o homem tenha ateado fogo na casa. O homem foi trazido de helicóptero para o Hospital João 23, aqui em BH, em estado grave. Ele sofreu queimaduras em 90% do corpo. Choveu forte nessa tarde em BH. O maior volume de água foi na região do Barreiro. Precipitações isoladas também podem ocorrer durante a noite e a umidade relativa do ar fica em torno de 55%. E durante a chuva, uma árvore de grande porte caiu sobre um carro na rua Timbiras, esquina com a Avenida João Pinheiro, em BH, nessa tarde.
Olha só o tamanho da árvore que ocupou toda a via. Por sorte, não houve vítimas. O trânsito na região precisou ser alterado. Em outubro do ano passado, na mesma rua, um taxista de 35 anos morreu dentro de um veículo atingido por uma palmeira durante um temporal. O homem foi a primeira vítima do período chuvoso, que termina no fim de março. Quase 300 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes de até 14 anos foram registrados em Belo Horizonte em apenas 10 meses. Os números assustam. Pior ainda quando os crimes são praticados por quem deveria ser o protetor das vítimas. O rosto que se esconde traz uma história triste. Segundo esta mulher, o ex-marido, com o qual manteve 13 anos de relacionamento, abusava da filha de apenas 8 anos de idade. Ela comentava que quando eu saía de casa ou para trabalhar ou para estudar, ele passava a mão nas partes íntimas dela, né, desde os 8 anos de idade. Quando chegou na fase de 13 para 14 anos de idade, aí houve a conjunção carnal. O caso só veio à tona quando 8 anos depois, a mulher tentava reatar o relacionamento. O dia que ela viu que ele tinha a oportunidade de voltar para minha casa, ela teve coragem de relatar que ela era abusada pelo pai. O homem acusado é um pedreiro de 32 anos. Segundo a mulher, ele sempre foi uma pessoa muito carismática que ajudava as filhas, as primas e outras crianças a fazerem o dever de casa, momento que aproveitaria para abusar das vítimas. Hoje, ele estaria frequentando uma igreja e teria contato com muitas outras crianças. Na época, uma prima e outra amiga da família, todas menores de idade, teriam sido estupradas pelo homem. Essa bomba explodiu na família, apareceram outras 2 vítimas, outras 2 adolescentes. Essa mais nova, né, que hoje ainda é criança, ele teve contato com ela, né, na casa de parentes. E essa outra que hoje tem uma idade maior, na época ela tinha 14 anos, ela ficava em intervalo de 2 horas com os meus filhos até que eu voltasse do trabalho. A mulher fez um boletim de ocorrência sobre os abusos, procurou a justiça e o inquérito foi aberto. No fórum, a informação é de que o caso está na vara de inquéritos em fase de investigação. Uma medida protetiva foi concedida às vítimas em 2017. A mulher contou ainda que, mesmo casada, também teria sido abusada pelo ex-marido. Fui vítima dele durante todos esses 13 anos de casamento. Abuso sexual. E por vergonha, por pensar que ninguém iria acreditar em mim por ser casada com ele, eu me retraí e não contava pra ninguém. Então eu só chorava, dormia, pedia a Deus forças para cuidar dos meus filhos. Casos como esse, infelizmente, ainda tem números muito expressivos na capital. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, de janeiro a novembro de 2017, foram registrados 297 casos de estupro de vulnerável em toda a BH. De acordo com essa delegada, o número pode ser ainda maior, porque muitas vítimas têm medo da denúncia. A gente acredita que existe um número grande de subnotificação nos casos de estupro, especialmente nos casos de estupro de vulnerável, né, que são os cometidos contra crianças e adolescentes menores de 14 anos. Isso porque muitas das vezes as vítimas ficam com muito medo, porque são de fato ameaçadas pelos autores, os quais geralmente são pessoas que a vítima conhece, que tem um acesso livre à vítima. Toda mulher, toda pessoa que se sentir constrangida a praticar qualquer tipo de ato libidinoso, qualquer ato sexual que não seja de sua vontade, ela está protegida pela lei. Então, por mais que a mulher seja casada, enfim, tenha um relacionamento sério, isso para a lei não importa. Eu olho pra minha filha, eu choro, dói muito. Às vezes elas ficam no canto, eu não posso fazer nada além de dar um abraço. As pessoas podem denunciar os casos de abuso sexual ou estupro de vulneráveis pessoalmente em alguma unidade da Polícia Civil. Em Belo Horizonte, a denúncia pode ser feita na Delegacia Especializada de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente, que fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2175, no bairro Carlos Prates. Tem ainda os números de telefone 181, 197, 190 ou o Disque 100. 2 motociclistas morreram em uma batida na MG30 em Nova Lima, na Grande BH. Os 2 veículos bateram por volta das 8h30 da manhã, o que deixou o trânsito bastante complicado na região. Uma das vítimas, de 19 anos, não era habilitada. As causas do acidente estão sendo investigadas.
Um homem tentou furtar uma banca de revistas na região do Barreiro, em Belo Horizonte, mas a ação não deu certo. Ele acabou entalado no local e precisou ser resgatado pelos bombeiros. Um homem de 38 anos que disse ser morador de rua arrombou esta banca. Ele usou uma ferramenta para forçar esta parte aqui na entrada, que é da porta de aço, e fez uma pequena abertura por onde conseguiu ter acesso à parte de dentro da banca. Lá, ele retirou os objetos que pretendia roubar e em seguida entrou no banheiro. Ele ficou entalado nesse pequeno cômodo e acabou precisando ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ouvi, assim, batendo muito na porta. Você não sabia o que era? Não sabia o que era. Dionísia soube da ação desastrada do morador de rua quando chegou para abrir o comércio. Ela levou um susto. A cena era bem, assim, pavorosa. Eu não sabia o que estava acontecendo. Tinha muito policial, bombeiro, muita gente, né? E eu de longe olhei e falei, alguma coisa estranha está acontecendo ali na minha banca. Abriram aqui e o cara não saía, né? Esse cara tem dificuldade, certamente, né? Interessante que pelo mesmo caminho ele não conseguiu, né? Não conseguiu, porque você vê lá, abriu uma feira pequenininha, mas como é que ele ia voltar pelo mesmo caminho? Depois de ser retirado de dentro da banca, Flávio Lúcio de Souza foi levado para a UPA da região, já que teve ferimentos leves ao praticar o arrombamento. Em seguida, ele foi trazido de volta pela polícia. É que a central de flagrantes, onde a ocorrência foi registrada, fica exatamente na mesma calçada da banca que foi arrombada. A ousadia do homem que não respeitou nem a proximidade da polícia foi punida pelo delegado, que acabou ratificando o flagrante. O homem de 38 anos está preso em flagrante aqui na delegacia de plantão do Barreiro. Agora ele vai cumprir a pena, né? Vai pensar duas vezes antes de novo querer assaltar alguém ou roubar de alguém. Tomara, né? Se Deus quiser. Uma operação do Ministério Público cumpriu mandados contra suspeitos de decapitar um jovem de 19 anos em Eloy Mendes, no sul do estado, no ano passado. No grupo também estão envolvidos de integrar facções criminosas. Durante as buscas, pedras de crack foram apreendidas. A jeans? É. Essa aqui? É. Isso mesmo? Tá no bolso? O que tem aqui? Só o crack, né? Foram 4 meses de investigações. Nesse período foram apreendidos mais de 64 quilos de maconha e 160 pedras de crack. Ao todo foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão na cidade de Eloy Mendes. 8 pessoas foram presas em flagrante. Um adolescente de 17 anos foi apreendido aqui em Varginha. Foram denunciadas 12 pessoas pela prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas ligados ao PCC. Igualmente foram denunciadas 3 pessoas pela prática do crime de homicídio. Um menor infrator também foi representado à justiça pela prática do crime de homicídio e 3 pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. As investigações começaram em outubro do ano passado, depois da publicação desse vídeo nas redes sociais. As imagens mostram um homem sendo decapitado. Segundo as investigações, por conta de uma disputa por pontos de tráfico de drogas, membros da facção sequestraram e mataram com requintes de crueldade o rapaz que seria integrante de uma facção rival. Os autores do crime de homicídio se organizaram para cometimento de crimes, especialmente o crime de tráfico de drogas, na comarca de Eloy Mendes. Trata-se de uma organização criminosa com vínculo com a facção criminosa do 1º Comando da Capital, do estado de São Paulo, e que se instalou em Eloy Mendes e ali, para garantir o território de tráfico de drogas, praticou aquele crime de homicídio. De acordo com a polícia, a facção já vinha sendo monitorada. Ressaltamos que é uma resposta da Polícia Militar à sociedade, em conjunto com o Ministério Público e o GAECO, a partir do momento que você restabelece a ordem social nos locais e devolve à comunidade, principalmente, os espaços públicos. Nós verificamos com esse vídeo a intimidação. É a intimidação de rivais
pela luta, pelo controle dos pontos de venda de drogas e a intimidação da sociedade como um todo, mostrando a supremacia dessas pessoas, desses criminosos, aquilo que eles são capazes de fazer. Começa amanhã o prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2018, ano base 2017. O prazo de entrega vai até o dia 30 de abril. Cerca de 29 milhões de declarações são esperadas este ano. Na nossa página na internet, você confere o link da Receita Federal. Acesse alterosa.com.br/JA. Um filhote de capivara deu um susto numa família de Juiz de Fora. O animal que entrou na casa foi encontrado deitado em cima da cama. A capivara ficou acuada no banheiro da casa. Os bombeiros usaram equipamento especial para resgatar o animal. O imóvel fica no bairro São Pedro, próximo à represa. Segundo os moradores, a capivara entrou por este portão que estava aberto e já veio aqui para dentro da casa. Ela foi resgatada pelos bombeiros dentro deste banheirinho, encurralada ali no cantinho. Só que antes disso, ela deu uma volta pelo imóvel e entrou aqui no quarto da aposentada. Ela foi encontrada deitada em cima da cama. Luciana, até que vocês conseguissem tirar a capivara, foi uma luta, né? Foi, a minha mãe achou que era um cachorro, né? Porque então ela tava com a cabeça deitada, não sabia que era capivara. Aí depois que minha mãe tentou tocar ela, que ela não saiu, minha mãe viu que era uma capivara. Aí começou a gritar igual uma doida. E aí vocês ligaram pros bombeiros? Aí ligamos pros bombeiros, os bombeiros vieram e tiraram ela. O animal, ele tá em estado de fragilidade, ele tá vulnerável. Então, é instintivo dele querer atacar se ele se sentir ameaçado. O importante é a pessoa fazer o contato 93 para emergência, porque o próprio atendente ele já vai orientar na pessoa como ela deve proceder. Não é recomendado a pessoa tentar capturar o animal, até porque por um descuido, alguma situação mais atípica, ele pode vir a ferir e causar um transtorno maior ali dentro daquela casa. A capivara não se feriu. O animal foi levado para uma região de mata. Nós voltamos já já. Especialistas reforçam que a vacina contra a febre amarela é eficaz, mesmo com os 11 casos da doença em pessoas imunizadas. Uma comissão formada por técnicos de diferentes órgãos de saúde analisam as questões clínicas e epidemiológicas de cada paciente. A divulgação assustou muita gente, circulou com rapidez nas redes sociais. Segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, 11 casos de febre amarela investigados são de pacientes com histórico de vacinação contra a doença. Quer dizer que a pessoa tem um registro da vacinação contra a febre amarela, seja no cartão de vacina ou no sistema de informação que a gente utiliza. Entre muitas pessoas, a notícia levantou dúvidas sobre a eficácia da vacina. E tem muita gente se perguntando por que esses pacientes contraíram a doença, mesmo tendo recebido a dose contra a febre amarela. Segundo esse infectologista, a principal explicação está na diferença entre tomar a vacina e ficar imunizado. Na vacina de febre amarela, a gente tem uma expectativa de eficiência em torno de 95% a 98% das pessoas vacinadas serão protegidas pela vacina. Então, num cenário onde você tem muitas pessoas expostas ao vírus, é esperado que alguns casos aconteçam em pessoas que não ficaram imunizadas ao receber a vacina. Nós temos aí um total de em torno de 20 milhões na população de Minas Gerais, nós conseguimos já vacinar 18 milhões. E a gente tem hoje 11 casos em investigação. Isso para a nossa população é esperado e é abaixo, inclusive, do esperado. Muito se falou também sobre possíveis mutações do vírus. A Fiocruz, inclusive, esclareceu. O estudo que identificou mudanças na parte genética do vírus não põe em xeque a eficácia da vacina. As mutações que foram detectadas em 2017, publicadas em 2017, são relacionadas ao material genético interno do vírus, ou seja, não afeta nada a cápsula do vírus, a região onde o anticorpo que a vacina induz a produção atua, ou seja, a vacina continua protegendo contra esse vírus mesmo que ele tenha algum tipo de mutação. O último boletim da Secretaria revelou que há 264 casos de febre amarela registrados em Minas. Destes pacientes, 96 morreram. Ainda segundo o governo estadual, não há registro de mortes de pessoas com histórico de vacina.
e responde a um terceiro questionamento sobre a eficácia da dose, qualidade. Nós recebemos a vacina do Ministério da Saúde. Essa vacina vem para a gente em caixas térmicas e são acondicionadas na nossa central de rede de frio. Que a gente, e aí posterior a isso a gente distribui para as 28 regionais de saúde. Existe uma equipe treinada, qualificada para a conservação dessas vacinas, para que a gente tenha qualidade que a gente está sendo distribuído para a população. O JA termina aqui, obrigada pela companhia. Amanhã estaremos de volta a partir das 7h15. Boa noite e até lá.